Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. O nosso querido bispo já está entre nós. Dentro de alguns minutos, o serviço divino tem o seu início e, para tal, vamos entoar o cântico de entrada número 35, Vinde com grande júbilo. Muito obrigado, amados. Em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eterno e bondoso Pai Celestial, com amor e gratidão, amado Pai, e temor,
que viemos ter contigo esta manhã. Amado Pai, Tu permitiste a nossa presença aqui hoje. Permite-nos, amado Deus, poder Te louvar, Te adorar, Te glorificar, Te bendizer e, amado Deus, também Te agradecer. Queremos Te agradecer, amado Pai, pelo envio do Seu Filho unigênito Jesus, como nosso Redentor e Salvador. Deixa-nos, amado Pai, agradecer-Te pelo apostolado, pelos sacramentos e também pelas dádivas que Tu nos ofereces. Amado Pai, esta manhã, Tu pudeste olhar para todos os cantos do mundo, e em particular em Angola. Amado Pai, todas as nossas orações estão interligadas. É assim que queremos Te pedir, amado Pai, olhai por nós, cuidai do Seu rebanho. Amado Pai, queremos olhar também para os Teus filhos de todo o mundo e em particular em Angola. Amado Pai Celestial, muitos dos Teus filhos carregam consigo uma cruz pesada de vários fardos, sofrimento e muitas coisas. E aqui, Pai, nós queremos interligar-nos em orações fervorosas. Queremos inclinar-nos, amado Pai, para aqueles que sofrem, os doentes nas camas dos hospitais. E intercedemos também por o mundo do aquém e do além. Amado Pai, assim queremos Te pedir, renova as nossas forças, tira as aflições e cuida de nós. Agora, amado Pai, Tu sabes também que há muitos aflitos e cansados na fé e que precisam da Sua ajuda. Equipa-nos agora e dá-nos também a Sua proteção angelical. Amado Pai, cerca-nos com o serviço dos Teus anjos. Dá-nos o pouco que Te pedimos. Amado Pai, aceite e atende-nos por vontade de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, para essa manhã, nós temos uma palavra que recebemos do nosso apóstolo maior, tirada do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e que nós podemos fazer a leitura agora. E assim diz a palavra de Deus: não furtarás. Até aqui a comunidade pode sentar-se e o nosso coro ou a nossa orquestra dá-nos um verso.
Agradecemos à nossa orquestra por esta linda melodia. Amados irmãos e irmãs, caros ministros e caros convidados, quero dar-vos as boas-vindas ao serviço divino e desejar muita paz, muito amor, muitas forças e também muita bênção. Queridos irmãos e irmãs, e sobretudo nesta fase de pandemia que estamos a viver, gostaria eu de agradecer primeiro a Deus por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas, porque Deus tem sabido cuidar de nós durante este período, não só a nós em Angola, mas também o mundo, porque essa pandemia está a assolar o mundo inteiro. E nós queremos agradecer bastante ao nosso Deus por aquilo que tem estado a fazer, porque nós também, como filhos de Deus, não nos cansemos, não nos cansemos de interceder, de olhar todos os dias para cima e dizer: Pai, este é o momento da prova, este momento que nós queremos colocar toda a nossa ansiedade a Si, que nós queremos entregar todas as nossas preocupações para que você possa cuidar de nós. E o amado Deus aceite os nossos pedidos. Queridos irmãos, tal como nós podemos ler também nessa carta do 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e lá ele diz bem claro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos lançar a Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, colocando nele tudo que nós queremos para que Ele possa cuidar de nós. E Ele, de facto, tem estado a cuidar de nós. Então nós temos vários motivos para dizer: Pai, obrigado por aquilo que tens feito por nós. Porque, queridos irmãos, aquele que não se aproxima de Deus, aquele que não está próximo de Deus, aquele que não invoca a Deus, dificilmente ele procura também a ajuda e a bênção de Deus. Por isso é necessário que nós possamos estar próximos dele. Por isso é necessário que nós possamos estar presentes diante dele. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida e devemos agradecer. Foram pequenos pensamentos e, queridos irmãos, eu li-vos uma passagem tirada do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Ali nós podemos olhar uma pequena abordagem que Jesus teve com um certo jovem rico. E durante essa conversa, Jesus quis também saber um pouco deste jovem rico, como é que ele conseguiu adquirir as suas riquezas. Mas nessa abordagem, Jesus menciona um dos mandamentos. Entre os 10 mandamentos, Jesus menciona um dos mandamentos, que é o 7º mandamento. E Jesus menciona este mandamento em conversa, em abordagem que teve com esse jovem, fazendo-lhe cumprir, fazendo-lhe entender de que é importante o cumprimento deste mandamento, embora ele não saiba concretamente como este jovem tem adquirido as suas riquezas, mas ele aconselhou. Nunca se sabe se foi de uma forma ilícita, de uma forma lícita, ilegal, mas ali ficou o conselho do Senhor Jesus Cristo, mencionando este mandamento
não furtarás. Queridos irmãos, o que é furtar? É muito simples entender. O que é furtar? Significa roubar, significa transgredir aquilo que é do outro, tirar aquilo que não te pertence. Então, Jesus, nesta abordagem, deu importância e fala da importância deste mandamento a este jovem. Hoje também pode significar para o nosso tempo um conselho, queridos irmãos, que ninguém deve mexer, tocar ou tomar naquilo que não te pertence. É verdade que Deus não proibiu ninguém ser rico. É bom que cada um de nós tenha riqueza. É bom que cada um de nós seja rico. Mas, queridos irmãos e irmãs, queremos olhar como nós adquirimos as nossas riquezas. É de uma forma lícita? É de uma forma ilícita? Então, aqui vem também um conselho deste mandamento. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala com este jovem: não furtarás. E nós também queremos aconselhar no nosso tempo os nossos irmãos, o povo de Deus, o nosso próximo, para não furtar, para não mexer naquilo que é do outro, para não tocar naquilo que não te pertence. Porque neste mandamento Jesus foi bem claro, queridos irmãos e irmãs. Quem rouba está a transgredir as leis de Deus, o mandamento de Deus, aquilo que Deus traçou. Por isso, o apóstolo maior também menciona, dá-nos alguns conselhos, dá-nos também alguns pontos daquilo que pode provocar, daquilo que pode fazer com que nós nos inclinemos para este comportamento. Existem vários pontos e aqui o apóstolo maior menciona um dos pontos. Queridos irmãos e irmãs, ele começa por nos falar do egoísmo. Nós, como filhos de Deus, devemos fugir do egoísmo. Muitos de nós somos egoístas, só queremos tudo para nós. Só quero ser eu, só quero guardar para mim. Mas, queridos irmãos, quando eu tenho uma riqueza, como filho de Deus, que cumpre o mandamento de Deus, o que eu faço? É abster-me, é afastar-me, é fugir desse comportamento, porque é um comportamento ilícito, é um comportamento que pode transgredir este mandamento, o egoísmo, queridos irmãos. E temos outros pontos também. Ele fala aqui de um ponto também muito importante, a inveja. Queridos irmãos, para não ir muito longe, mesmo dentro da casa de Deus, entre irmãos e irmãs, dentro da casa de Deus, entre irmãos e irmãs, entre os ministros de Deus, chamam-nos a atenção de que é um comportamento que não é digno. É um comportamento que devemos tirar. É um comportamento que nós devemos fugir. Porque a inveja faz mal. Então a inveja também cria um caminho para você furtar. A inveja também cria um caminho para você roubar. A inveja cria caminho para você ir buscar aquilo que não te pertence. Queridos irmãos e irmãs, estou só a mencionar alguns pontos importantes que provocam esse tipo de
comportamentos. A ganância. Muitos de nós também somos gananciosos. Se olharmos no mundo atual em que nós vivemos, isso transbordou-se. E nós somos bem aconselhados, porque somos filhos de Deus, a abster-nos desses tipos de comportamentos. E temos também a ambição. Muitos de nós somos ambiciosos, queremos ter sempre mais. Queridos irmãos e irmãs, estes comportamentos também podem trazer a desgraça. Quando alguém é filho de Deus, quando alguém faz a vontade de Deus, quando alguém está dentro da casa de Deus, quando alguém pratica o amor a Deus e depois envereda-se por esses comportamentos, queridos irmãos e irmãs, ele cai no pecado. Ele está a transgredir os mandamentos de Deus. E o fim é muito triste, queridos irmãos e irmãs. Nós, sobre esses comportamentos todos indignos, nós olhamos um pouco também aquilo que aconteceu no passado. Sobretudo, aquilo que aconteceu com aquele homem, o publicano. Era cobrador de impostos. Para além daquilo que ele adquiria, ele subfaturava. Ele levava o dinheiro do povo e ficou rico. Mas, queridos irmãos e irmãs, é um comportamento também indigno. É um comportamento indigno. Isto é bíblico. No nosso tempo, isto também acontece. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Ele também sabe perdoar. Aquele que se arrepende, aquele que reconhece o seu erro, Deus abre também um caminho para o perdão. Mas aqueles que não reconhecem o seu erro, aquele que não se arrepende, queridos irmãos, este Deus tem dá-lhe um outro tratamento. E o seu tratamento, todos nós sabemos que pode acontecer. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso e Ele sabe perdoar. Por isso, aconselham-nos, queridos irmãos e irmãs, nesta mensagem de hoje. Nós queremos respeitar aquilo que é propriedade do nosso próximo, aquilo que é do outro. Não mexer naquilo que não te pertence, porque o mandamento é bem claro. Não furtarás, não roubar, não pegue naquilo que é do outro. Amados irmãos e irmãs, para alguém que quer enveredar nesse tipo de comportamentos, o resultado é sempre mau. O resultado não é bom. Então, nós queremos aconselhar, e o Senhor também aconselha, o cumprimento escrupuloso dos mandamentos, das leis de Deus. E uma dessas leis, um desses mandamentos é não furtar. É não colocar a mão ali onde você não é chamado. E ali também há dissabores. Quando tu vais mexer numa coisa alheia que não te pertence, você não sabe como ele adquiriu essas coisas. Se entrou por outros caminhos, se foi num bom caminho, se foi num mau caminho. Então aí cai sempre uma desgraça. E no mundo atual, nós podemos verificar
o que é que acontece para alguém que mexe na coisa do outro? Ele é sancionado, vai até preso, sofre prisão. Então, espiritualmente também, Deus dá também uma prisão. Ele sanciona aqueles que não querem cumprir os seus mandamentos. Queridos irmãos e irmãs, queremos respeitar a propriedade do nosso próximo, não mexendo naquilo que não nos pertence, e deixemos este mandamento que fique bem claro no fundo dos nossos corações. Não furtarás, não roubar, abster-se de todos esses comportamentos que são, queridos irmãos e irmãs, da ganância, abster-se do egoísmo, abster-se da inveja, abster-se também da ambição. É esta a mensagem que eu trago-vos hoje para este serviço divino. Que o amado Deus possa abençoar essas palavras até o regresso do Senhor. Amém. Ainda temos do nosso lado o nosso ancião de distrito e ele pode vir conservir. E então vou pedir à nossa orquestra para mais um verso. Meus amados irmãos, irmãs, ministros e convidados na casa do Senhor. Nesta manhã de domingo, o meu coração está bastante comovido só de saber que o grande Deus novamente deu-nos uma oportunidade para reunirmos na Casa Santa para vivermos a graça do poder da palavra que está no nosso alcance nesse preciso momento. O nosso querido bispo, na sua introdução, ele está a exortar-nos que é preciso que cada um de nós, neste tempo em que o mundo vive uma fase tão crítica da pandemia que está a assolar esta mesma humanidade, ele diz-nos que é preciso que cada um de nós possa entregar-se à vontade de Deus, só de saber que este Deus está em condições de poder nos assistir em toda e qualquer circunstância que a vida vai nos oferecendo. Não tarda, o grande servo de Deus leu-nos uma palavra que está na carta de Êxodos, no seu capítulo 20, no versículo 15, que fala, parece uma palavra simples, mas afinal de contas é de grande dimensão. É um mandamento que o próprio Deus estabeleceu para fazer com que o ser humano possa andar na retidão. Não furtarás.
ou então não roubarás. O amado Deus, Ele ama o ser humano desde a fundação do mundo. Quando o povo israelita sai do cativo para a terra prometida, muita coisa foi acontecendo ao longo da caminhada. Este Deus de amor, Ele acha por bem regular a situação do povo naquilo que tem a ver com a desordem que estava se fazendo sentir. Um dia Jesus Cristo, Filho de Deus, no Monte de Sião, Ele descreve uma palavra muito bonita ao povo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão Deus. É no coração onde se faz tudo. Tudo que o amado bispo descreveu com relação a este grande mandamento de Deus, tudo é produzido no coração do ser humano. Logo, dentro deste coração, só pode se consagrar limpo para ver Deus quando, naquele dia, conforme o apóstolo Paulo tivera dito numa das suas cartas, todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam novas criaturas, as coisas velhas se passam e eis que tudo se torna novo. Quer dizer que a partir dali nós nos convertemos, e quem se converte agora deixa das coisas antigas, porque afinal de contas a inveja é uma coisa que partiu conosco no passado. E quando nós já nos convertemos, nós acreditamos em Jesus Cristo e queremos submetermos-nos nos mandamentos que Ele descreveu para o nosso bom andamento e para nos dar graça de eu podermos ver a quando do grandioso dia da primeira ressurreição, temos que aprender, valorizar ou então respeitar aquilo que é do nosso próximo. E tudo isso só é possível quando o nosso coração se fazer sentir limpo para ver Deus a quando do grandioso dia da primeira ressurreição. O Zaqueu teve graça. Zaqueu teve graça. Ouvimos o que ele fazia. Acrescia na faturação. Mas depois de se encontrar com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo declara que hoje o meu assentar é em tua casa, naquele preciso momento ele converteu-se, mudou, dizendo que agora deixo dessas práticas para apenas seguir-te, Senhor, ainda que for necessário eu fazer a devolução daquilo que eu outrora fui subtraindo ao próximo com relação à faturação. É preciso que cada um de nós aprenda a converter-se, porque só assim que naquele dia veremos o Senhor na sua glória. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos o conservir do nosso ancião e nós acatamos também um bom conselho. Queremos nos converter para deixar as coisas velhas, porque uma vez que nos tornamos filhos de Deus, uma vez que nós recebemos os sacramentos, queridos irmãos e irmãs, nós nos tornamos uma nova criatura. E uma vez que nos tornamos uma nova criatura, tudo torna novo também. Quer dizer que seguimos o caminho, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Seguimos o caminho da verdade. Seguimos o caminho da salvação. Seguimos o caminho que Deus traçou para o nosso bem. Queridos irmãos, queridas irmãs,
volto a frisar, respeitemos a propriedade do nosso próximo. Não furtarás. Procuremos fazer a vontade de Deus. Deixe o antigo ser e torna-se o novo ser. A mensagem é respeitarmos a propriedade do nosso próximo. Queridos irmãos, esta é a mensagem que eu vos trago para o dia de hoje, e que, se nós guardarmos todos esses conselhos divinos que acabamos de ouvir, então Deus vai continuar a abençoar-nos. Amém. Nós queremos também perdoar os nossos pecados. Certamente ninguém de nós pode medir o nível dos nossos pecados. Ninguém de nós pode contar quantos pecados nós cometemos todos os dias. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso e Ele nos quer perdoar os nossos pecados, que são muitos, porque nós cometemos de várias formas. Queridos irmãos, queridas irmãs, e temos essa graça de receber o perdão dos pecados. Então, eu gostaria de pedir à nossa orquestra o cântico penitenciário para então podermos entrar na outra parte. Queremos então levantar-nos para orarmos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia tu nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, anuncio-vos a feliz mensagem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, são-vos perdoados os vossos pecados, e a paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Caro e fiel Pai Celestial, Tu nos deste esta oportunidade, mais uma vez. Amado Pai, estamos gratos uma vez mais por saber perdoar os nossos pecados. Nós não imaginamos de que tamanho são, mas pela Tua graça e Tua misericórdia, Tu abriste uma porta para que cada um de nós possa reconhecer o seu erro, possa se redimir, possa, amado Pai, fugir do pecado.
Estamos gratos por isso, amado Pai, e atende-nos assim, por vontade de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como sabeis, nós não podemos agora celebrar a Santa Ceia enquanto vivemos nessa situação de pandemia, dessa doença que enferma o mundo e em particular também Angola, mas temos a fé e esperança de que nos próximos dias, tão logo o próprio Deus possa nos proporcionar este momento, então voltaremos outra vez em comunhão para celebrar a Santa Ceia. E assim, vamos pedir agora a nossa orquestra para nos dar um verso antes. Levantemos para agradecermos. Caro e fiel Pai Celestial, Pai, novamente nos dirigimos a Ti com gratidão e ao fim deste encontro, amado Pai, muito nós queremos Te pedir. Nós queremos antes agradecer-Te por tudo quanto Tu pudeste fazer durante este período. Amado Pai, vivemos ainda momentos de calamidade, de pandemia, uma doença que assola o mundo e, em particular, também o nosso país. E sabemos, amado Pai, que os Teus filhos carregam uma cruz muito pesada. Muitos faltam tudo um pouco. Muitos correm de baixo para cima à procura do pão diário. Mas, amado Pai, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Mestre dos Mestres.
capaz de sarar tudo quanto aparece de má à nossa frente. Por isso nós queremos agradecer uma vez mais, amado Pai, pelo envio do Senhor Jesus Cristo como nosso Redentor e Salvador. Agradecermos, amado Pai, pelo apostolado, que através deles nós recebemos o seu ensinamento para podermos continuar a caminhar e peregrinar neste caminho. Agora, Pai, nós queremos regressar às nossas casas. Acompanha-nos e cerca-nos com o serviço dos teus anjos. Amado Pai, tu conheces todas as nossas preocupações. Dá-nos também uma semana abençoada. Cuida de nós e, amado Pai, o pouco que nós podemos te pedir. Aceite e atende-nos por vontade de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amados irmãos e irmãs, podemos sentar. Agradecemos uma vez mais à nossa orquestra e a todos os irmãos e irmãs que, direto ou indiretamente, tornaram possível este serviço divino. E nós queremos regressar às nossas casas, pedindo sempre a ajuda do nosso Pai Celestial. E vamos continuar a orar para que brevemente o amado Deus abra uma outra porta e janela para que possamos voltar às nossas comunidades. Para já, um trecho da nossa orquestra.
Agradecemos a nossa orquestra uma vez mais. Desejo a todos um domingo abençoado e dizemos adeus.